E aí pessoal, tudo certo? Sano aqui para mais um vídeo de Blue Lock. Hoje a gente vai falar sobre 20 curiosidades sobre Michael Kaiser, ok? Michael Kaiser, que é talvez o personagem mais complexo e também completo desta obra chamada Blue Lock, pelo menos até o momento um dos personagens mais desenvolvidos, com uma das maiores, se não a maior fanbase entre todos os personagens ali do Blue Lock. Ele conta com milhares de edits no TikTok, não é mesmo? Michael Kaiser é muito amado e aclamado pela maioria dos fãs, que muitas das vezes se dividem pelos fãs do Kaiser, fãs do Izag, ou fãs do Kaiser e fãs do resto, porque tem muito fã do Kaiser, eu sou um deles. A filosofia do Kaiser, o estilo do personagem e o momento, né, no arco que ele apareceu, o peso que ele teve, foram fatores fundamentais para fazer com que a gente tenha, né, um amor, um carinho por ele, ou pelo menos um engajamento, ou até mesmo um ódio, mas de qualquer jeito, fortes emoções por esse personagem que tem um grande desenvolvimento e provavelmente um grande futuro na obra. E hoje nós vamos falar sobre 20 curiosidades sobre ele. Eu escolhi ele justamente por toda essa atenção que a gente está tendo, né, com ele. Eu escolhi para ser o primeiro pra gente fazer essa série aqui das 20 curiosidades, beleza? E a primeira curiosidade sobre Michael Kaiser é sobre seu nome, ok? Seu nome, Kaiser, significa imperador em alemão, o que reflete também a personalidade arrogante e ambiciosa. Mas a gente vê muito o Kaiser falando: eu sou um imperador, eu vou imperar, eu vou reinar, etc. Eu sou imperador aqui. E de fato, se o nome dele fosse em português, seria Michel Imperador, entendeu? Como se o sobrenome dele fosse de fato a palavra imperador. E apesar de no inglês a palavra certa ser emperor, ok? Que é o imperador, os americanos e os ingleses também utilizam essa palavra alemã Kaiser, ok? Como o imperador, como se fossem palavras diferentes, sabe? Um é um imperador mais arrogante, ambicioso e tal, e o outro seria o imperador de fato, tipo de rei e governância. Então, essa palavra ela não tá só ali específica na Alemanha, pra gente lembrar, mas em algumas outras línguas e idiomas também se usam palavras ali parecidas ou de fato a mesma palavra para remeter ao imperador, mais no estilo ali do que o Kaiser quer passar. É claro que no Brasil e no Japão isso não é feito, ok? E é justamente por isso, né, que ficou mais claro ainda quando o Kaiser aparece jogando no Bastard. E ele é da Alemanha, de fato, né? Então faz total sentido. E já indo, essa é a segunda curiosidade que a gente tem sobre ele hoje. Claro que eu vou deixar as melhores pro final e as mais simples no começo, tá, galera? Que é Michael Kaiser é berlinense, ou seja, ele é de Berlim, ele é da Alemanha e ele joga no Bastard, ok? E aí, talvez ele vá mudar de time, porque tem uma outra curiosidade aqui sobre uma proposta que ele teve de um outro time da Europa, beleza? Mas para a terceira curiosidade, aqui já vai para coisas que talvez vocês não saibam, é que Michael Kaiser tem 19 anos de idade, ao contrário da maioria ali do Blue Lock, que tá entre os seus 15 e 18 anos. Michael Kaiser já é mais velho e essa Copa, né, Sub-20 que tá rolando é a única Copa do Mundo Sub-20 que o Michael Kaiser vai jogar, beleza? Porque depois ele já vai estar mais de 20 anos. Aí a gente vai aqui pra nossa quarta curiosidade, é que Michael Kaiser nasceu no dia 25 de dezembro. Esta aqui eu de fato não sabia, e quando eu pesquisei eu fiquei, meu Deus, porque de fato existem muitas teorias e faz muito sentido na minha cabeça o Michael Kaiser ser um personagem cristão. E ele coloca ali o nome Kaiser referente a imperador para um personagem que se diz imperador e é da Alemanha, e Kaiser é imperador em alemão. E aí um personagem cristão nascer no dia 25 de dezembro, o personagem que fala que nasceu para reinar e que segue uma única filosofia para reinar, sabe, tem muitas semelhanças ali para ele querer falar que este é o personagem cristão e que traz um ego de fato, que é um ego, que eu vou dizer assim, não um ego cristão, mas um ego que o cristão passa, a batalha que ele passa. E a gente vê que o Kaiser passou por longas batalhas e ele ainda não de fato, né, tem uns fundamentos e filosofia 100% de acordo com a Bíblia ou com Cristo, mas muitos dos pensamentos dele se encaixam, o que eu acho que vai andar para um desenvolvimento de personagem pra gente finalizar a obra com ele de fato ali com fundamentos cristãos. E isso é
claro, tópico para um próximo vídeo, onde eu vou relacionar a filosofia de Michael Kaiser e o que eu acho que vai acontecer no futuro desse personagem com, de fato, o cristianismo e a Bíblia, beleza? E agora vamos para nossa quinta curiosidade. Que é nossa quinta curiosidade é justamente essa. Teorias dizem que Kaiser é um personagem cristão. Então, como eu já disse sobre isso, vamos para nossa sexta curiosidade aqui, falando um pouco mais de futebol, ele é conhecido por seu Kaiser Impact. Para quem não sabe, o Kaiser tem uma arma, né, que a gente chama isso de armas no Blue Lock, aquelas habilidades secretas, as sinergias lá, as reações químicas que a gente faz, tudo isso são as nossas armas que a gente consegue executar durante o jogo e replicar para conseguir fazer gols. E o Kaiser tem uma arma chamada Kaiser Impact, que é o chute mais rápido do mundo, é um chute devastador, ok? Que ele relaxa o corpo inteiro para um disparo de máxima potência, e ele é um dos únicos jogadores que consegue realizar uma técnica parecida com essa, mas ele realiza com tamanha perfeição que ele já tem o chute mais rápido do mundo. Ok? Então, esse é o poder do Kaiser Impact, que conflita diretamente com a arma inicial do Izag. Por mais que o Izag tenha a metavisão, né? O Izag tinha a arma principal dele, que era o chute direto, e o Kaiser tem, tipo, o chute direto mais foda do mundo. E aí o Izag também tem a metavisão, e o Kaiser tem uma metavisão muito mais foda. E aí, por aí vai. E aí, a gente tem o lance da curiosidade, que o Kaiser possui uma tatuagem azul no pescoço, só que assim, tem gente que não sabe que ela se estende até esse braço aqui, vindo por seivas, ok? Seivas numa corrente pontiaguda, mas que parece seivas de árvores, beleza? E aqui nós temos uma coroa, o que, cara, apesar de ter todo o significado da Roda Azul, que já a gente vai falar nas curiosidades, pô, é uma coroa ligada por uma seiva de espinhos, cara. Dá pra relacionar isso com Cristo muito, muito facilmente, beleza? Aí a gente tem a nossa oitava curiosidade, que é o seu valor de transferência. A nossa proposta feita na Liga Neoegoísta chegou a 328 milhões de ienes, feitas pelo time real após o jogo do Bastard contra o Ubers. Então, talvez, ok? Não sei se vai ter um próximo arco ali depois da Copa do Mundo Sub-20, mas se tiver, talvez a gente veja o Michael Kaiser jogando no Real, que é, obviamente, uma relação ali, uma analogia ao Real Madrid do time do mundo real, ok? E o Real, no mundo de Blue Lock, atualmente é o melhor time do mundo, beleza? E aí o Kaiser queria ir para o Real, apesar de amar o Barça, de ter ali o jogo no Barça, ele queria jogar o futebol no melhor time do mundo e se tornar o melhor atacante do mundo nesse time, porque ele quer sair, é claro, ali da sombra das asinhas do Noel Noah, porque antes ele teve toda a oportunidade, ele veio jogar e ele se tornou uma máquina ali do Noah para superar o Noah, só que ele acha que no time ele não vai conseguir fazer isso, ele tem que jogar em outro time que seja ainda melhor, né, como um time superar tudo isso para ir de fato conflitar diretamente contra Noel Noah. E aí na nossa nona curiosidade nós temos que o Kaiser, ele é parte de um grupo seleto, ok, de pessoas aqui no mundo de Blue Lock, que é a New Generation World 6, a sexta nova geração do mundo que tá destruindo tudo, um grupo dos melhores jogadores do mundo. Então nós temos os New Gen, ok? Junto com ele nós temos Hitoshi Sai, nós temos Bunny Iglesias e nós temos o Dom Lorenzo. São os 4 New Gens que nos foram apresentados até então e provavelmente nós teremos um quinto New Gen ali no jogo da Inglaterra. Tem muita teoria falando que esse quinto New Gen vai ser ali da Inglaterra, ok? Então nós temos ali o Michael Kaiser sendo teoricamente o New Gen mais ali, wow. Claro que tem muitos rankings, a gente vai discutir sobre qual é o melhor New Gen, de fato, não sei o que, mas foi sim dito no mangá que ele é o New Gen, um atacante com maior potencial de chegar na liga oficial e superar os atacantes que estão jogando a Copa do Mundo, né, a principal, ok? Então ele é o jogador sub-20 com maior potencial dentre todos, então obviamente os New Gens também são jogadores sub-20, e então ele teoricamente é o destaque por enquanto dos New Gens, mas é claro que como a gente viu ali um pouco do jogo, e a gente sabe, por exemplo, o nível do Hitoshi Sai, a gente viu o Izag se igualando ali ao Kaiser de certa forma, a gente talvez espere
que isso não significa tanta coisa. Ele é o destaque, mas os outros podem ter evoluído ainda mais, como, por exemplo, o Bunny Iglesias, que teoricamente é muito foda, talvez até mais foda que o Itoshi Sai. E, tipo assim, a gente viu o Kaiser sendo foda, mas também o Kaiser sendo derrotado. Então, assim, apesar de tudo isso, eu acho que o Kaiser vai sofrer um baita buff e vai evoluir pra caramba e vai se tornar o melhor dos New Gens, mas eu não acho que neste momento, apesar de ter sido dito, ele é o New Gen mais foda que nós temos, ok? Mas vamos continuar aqui para nossa 10ª curiosidade, que ele é o personagem na obra que vai representar, que está representando o padrão europeu de excelência e experiência no futebol, contrastando com o desenvolvimento japonês. O que significa isso? A gente tem sim a Europa, e o próprio Ego disse isso, como o polo máximo do futebol atualmente. Nós brasileiros ficamos bem chateados com isso, porque eu acho que a América do Sul já deve ter sido o polo mais foda do futebol antes. Mas agora a Europa a gente tem as maiores 5 ligas do mundo, e a gente tem todo o arquétipo do alemão, o jeito que o alemão vai ser, o jeito que o europeu vai ser super foda no futebol. Então ele traz toda a filosofia da Europa, ele traz todos os traços europeus, todo esse arquétipo que junta vários traços de personalidade, de físico, de jogabilidade, assim, de maneira que ele joga da Europa para mostrar ali a perfeição que a Europa traz e pra gente assimilar aquilo como de fato o máximo do jovem europeu, o máximo do jovem perfeito no futebol. E a gente olha pro Bullock errando e aprendendo. Então ele foi de fato para causar esse clímax, né, essa quebra no nosso inconsciente entre um super jogador europeu jovem e jovens normais, né, como o japonês ou qualquer outro país que estão ali ralando para conseguir ser alguém. E aí a nossa 11ª curiosidade é sobre a rosa azul do Kaiser e o significado dela. Para quem não sabe, rosas azuis não existem, não existe rosa azul de fato. Ela é ou um milagre ou ela é uma parada feita por um laboratório de ciências, ela é algo artificial. E no Japão a gente tem uma cultura que fala que cada rosa, cada cor da rosa tem um significado, e o significado da rosa azul é o impossível, justamente porque ela é impossível de acontecer. E essa tatuagem do Kaiser foi para representar a busca pelo impossível e a superação dos desafios que pareciam ser simplesmente inatingíveis, ok? Como, por exemplo, ele conseguir ser alguém, e muito menos ele conseguir ser um jogador de futebol de sucesso, tudo isso pelo seu histórico que estava cravado que ele ia ser um fodido a vida inteira, mas Michael Kaiser conseguiu se superar e ele tatuou isso para nunca mais esquecer, ok? Que o impossível é sim possível e quando ele entra em campo, não importa a realidade do jogo, ele consegue mudá-la, porque ele é Michael Kaiser, aquele que consegue moldar e modificar o impossível. E a nossa 12ª curiosidade é também sobre a Rosa Azul, porque ela também é uma maneira, pois a mãe dele curtia esse lance de rosa azul. Isso é mostrado no mangá com uma imagem de rosa azul, com de fato uma rosa azul comprada, etc, artificial, que era da mãe dele, ok? E ele vê isso e ele aprende isso, né, sobre a rosa azul muito novo, mas, tipo assim, foda-se, ele ignorou e depois ele vê de novo e fica tipo assim, cara, é isso, é a rosa azul, é a rosa azul, é a rosa azul. Só que a mãe dele sabe, né, que a rosa azul significa isso, ele sabe que a mãe dele sabe. E aí, então ele tatua a rosa azul também como uma maneira de mostrar pra mãe dele, mãe, você me abandonou, e a gente vai falar sobre a próxima curiosidade que tem a ver com a vida do Kaiser, mas você me abandonou, mas eu consegui realizar o impossível de superar e fazer tudo isso. Mãe, você, eu sei que as condições pra ti também foram uma droga, tá ligado? E você foi embora, mas pra tudo existe uma solução e eu consigo fazer o impossível por você também, porque eu alcancei o topo do futebol. Eu sou o rei do futebol, eu sou o rei do mundo agora, do esporte mais aclamado do mundo, e eu consigo realizar o possível na vida de todas as pessoas. Cara, isso aqui é muito foda. E aí, a nossa próxima curiosidade, a 13ª, tem a ver com Kaiser foi abusado e violentado na infância por seu pai, que sentia raiva dele devido ao abandono de sua mãe. Pra quem não sabe, a mãe de Kaiser o abandonou na sua infância, ok? Justamente porque ela não queria mais conviver com o pai dele e também porque ela não aguentava toda a pressão. Isso foi o que nos foi dito até então no mangá, mas é claro que dá pra explorar muitas psicopatologias e reações ali do porquê a mãe do Kaiser fez isso, porque é claro que eu acho que o anime não vai só jogar e ela ser uma vilã filha da né? Eu acho que não é isso, apesar de que ela foi sim uma vilã filha da mãe, porque tipo assim, cara, olha o mas é o pai do Kaiser que
bateu nele, não sei o que, cara, mas nada disso teria acontecido se a mãe dele não tivesse feito isso. E se não estou muito enganado, a mãe dele roubou o pai dele, então a mãe dele levou todo o dinheiro do pai dele embora também. A gente tenta explorar um motivo, porque, é claro, o Kaiser tem essa esperança de reencontrá-la, e ele culpa muito o pai dele, e ele fica bolado com tudo isso, tá acontecendo, só que, né, a gente tem que entender que existe chance de a gente se deparar depois com o final, que é basicamente, pô, Kaiser correu atrás dela à toa e ela era só uma pilantra, né? Pode ter sido isso, mas de qualquer forma, a curiosidade aqui não é sobre isso, é teoria, mas a curiosidade aqui se trata de que, cara, ele foi violentado na infância, ele teve que aprender a fazer várias coisas horríveis para conseguir sobreviver, e o futebol foi simplesmente um milagre que aconteceu na vida dele para que ele conseguisse fazer o impossível. E nesse momento, o que eu tô falando, o impossível era mudar de vida, o impossível era sair de um jovem que ia virar um mendigo ferrado, que ia pra cadeia, para de fato virar um jogador de futebol ou de fato uma pessoa de sucesso. E aqui a gente tem, né, aliado a isso, a nossa 14ª curiosidade, que é o pai de Kaiser o forçou e o ensinou a roubar. E é por isso que muitas das vezes o Kaiser é bom em roubar a bola, é por isso que muitas vezes o Kaiser tem essa parada, acho que vocês viram, né, no momento do jogo do PSG contra o Bastard, o Izag, tipo assim, roubando o time dele, ele, caraca, me roubaram tudo e agora eu construí todo o meu império e agora você quer roubar meu império? E aí o Kaiser tem a ascensão dele de fato de, tipo, cara, não é sobre o império, não é sobre, tipo, esse é meu império, isso aqui é meu, não é sobre o que eu quero construir, eu consigo fazer um de novo, então vou lá e faço. E é maravilhoso isso. Mas o pai de Kaiser ensinou a roubar e o entregou à polícia quando eles descobriram que o Kaiser estava roubando. Então, o pai do Kaiser ensinou ele, forçava ele a roubar as coisas para conseguir sobreviver, e depois, quando o Kaiser foi pego, né, o pai do Kaiser entregou ele pra polícia, beleza? Muito cuzão. E aí a gente tem a próxima, que é Kaiser soldou policiais com uma bola. É sério, é isso aqui mesmo. Eu não tenho muito o que falar pra vocês, né? Talvez isso aqui vire tub, tá bom? Mas Kaiser soldou vários policiais, não lembro quantos, acho que foram 5 policiais, que entraram na casa dele pra prender ele com uma bola. Ele chutou a bola nos caras, os caras, ai meu Deus, uma bola, bateu em mim, caíram. Aí ele pegou a bola, aí ele saiu correndo e vazou. Aí os policiais foram atrás dele e conseguiram pegar ele, obviamente. Mas assim, a primeiro momento, ele não só chutou a bola, os caras falaram, putz, é uma bola, pegaram a bola, murcharam a bola e pegaram ele. Não, não foi isso que aconteceu. Ele chutou a bola, desmaiou os caras, correu, e aí depois os caras foram atrás dele e acharam ele. Então, cara, tem umas coisas no bloco muito nada a ver. Isso aqui é uma coisa muito nada a ver. Mas é claro, não podia deixar de falar, que é uma curiosidade do Michael Kaiser que muita gente acha foda. Bora lá pro próximo. Kaiser foi salvo pela intervenção do agente da PIFA. PIFA, que é a FIFA. Eu não lembro o que significa esse P, desculpa, gente. Mas a FIFA, se você sabe, por favor, deixa aqui nos comentários o que é PIFA. Mas a FIFA, no mundo de bloco, é a PIFA. E o Ray Dark é o CEO, o chefe da FIFA, né? Que provavelmente é o chefão de tudo. E ele é o cara também que olhou ali pro Nagi. Atualmente falou, acho que o Nagi é interessante, a gente quer o Nagi. Ele é o cara que tá pensando no dinheiro, na gameplay, nos talentos, nos jogos acontecerem, nas grandes copas e tudo mais. E foi ele que viu, tipo, pô, um cara solou os policiais com uma bola, mano. E quando ele ficou sabendo disso, ele foi lá conhecer ele falou, cara, eu vou te libertar daqui. Você acha de jogar futebol? Aí ele falou, pô, vou jogar futebol, beleza. Aí ele, tipo assim, posso ter comida? Posso ter comida, então eu vou jogar futebol. E aí ele era tão bom, mas tão bom, porque ele chuta a bola e sola policial, que aí ele acabou se tornando um dos melhores jogadores da Alemanha e depois um dos New Gen, ok? E tudo isso porque ele soltou policiais com uma bola, ok? Mas vamos lá. 17ª curiosidade é que o Kaiser tem metavisão. Tem a metavisão mais avançada do anime, superando até mesmo Rin e Izag, ok? Apesar de nós termos uma grande superação, e sim, o Izag ter conseguido ver um futuro uma vez lá, que o Kaiser não conseguiu ver, o Kaiser ainda tem uma metavisão, e principalmente uma visão espacial, que supera a do Kaiser por toda a sua experiência em campo com jogos oficiais, que o Izag não tem.
ok? Simplesmente por esse fato, mas tudo indica que o Izag vai superar e tem todo o potencial para superar a meta-visão do Kaiser, ok? Agora, a 18ª pra gente quebrar o gelo com uma curiosidade mais clean aqui, o Kaiser tem 1,86 e 79 quilos. Beleza? Ele é um cara magro, lixo, ripadinho, beleza? 1,86 ele é alto pra caramba. Eu não sei o que esses caras de Blue Lock, que cara de Blue Lock, o autor, né, fez essa parada ser tipo assim, jogadores de basquete jogando futebol. Tem gente do Kuroko muito menor que esses caras de Blue Lock. É muito louco isso aqui, mas tá aqui, caso você não saiba, a altura e peso do Kaiser, beleza? A nossa 19ª e penúltima curiosidade. Vamos ver se eu consigo colocar tudo isso aqui em um. Vamos diminuir um pouquinho aqui, ó. Beleza. Kaiser, ele é testado. Essa aqui é a mais top. Kaiser é testado secretamente por Noel Noah, indicando que ele é mais do que apenas um jogador comum, possivelmente um personagem-chave da trama. O Kaiser foi testado esse tempo todo por Noel Noah porque ele quer fazer com que o Kaiser seja o segundo melhor para duelar com ele, para que o Noel Noah saia do tédio. E basicamente, o Noel Noah usou o Izag esse tempo todo e todo o projeto do Blue Lock, toda a Liga Não Egoísta, todas as ligas que ele veio participando em questão de jovens com Bastard, para fazer com que o Kaiser se superasse e virasse o melhor. E agora que o Kaiser recebeu uma das maiores ofertas da história da nova geração, que também é uma oferta ali para um dos melhores times, o Noah acredita que o Kaiser poderá evoluir sozinho, que o teste dele está feito e que agora é só esperar para que o Kaiser se torne, juntamente com o Noel Noah, né, os dois melhores jogadores do mundo e de fato tenha um confronto que sacie o tédio de Noel Noah nos últimos anos que ele possa jogar, porque ele tá meio tipo, pô, pá, tá ligado das ideias com o jogo dele, com a galera, que é meio tipo muito previsível, blá blá blá. E aí, isso pode solucionar todos os problemas de Noel Noah e fazer com que o Kaiser tenha o maior buff de todos aqui, uma superação, uma ascensão gigantesca para se tornar o principal antagonista desta obra. E por último, nossa última curiosidade que eu falei no começo, que Michael Kaiser hoje é considerado o personagem mais bem desenvolvido da temporada, do arco da Liga Neo Egoísta e do Blue Lock como um todo, porque ele tem uma história complexa que vai muito, muito além do futebol, não que outros personagens não tenham, eles têm, mas sem dúvida, se a gente fosse fazer um top 10 histórias, a gente teria sim Yuki Mia, a gente teria sim Hiyori, a gente teria o Alexis Ness também, por exemplo, a gente teria o Onazi, a gente poderia ter o Hell também, que tipo assim, pô, a história dele até que é interessante, né? Pô, legal, a gente teria o Itoshi-Rin, com certeza, mas com certeza, na minha visão aqui, se você me discordar de mim, por favor, coloca aqui nos comentários, mas coloca argumento, porque eu não vejo lógica de Michael Kaiser não estar em primeiro lugar nisso. Ok? Pra mim, Michael Kaiser é o personagem mais desenvolvido da temporada, e não só pra mim, como pra maioria dos fãs de Blue Lock, isso é praticamente óbvio, beleza? E essa é a última curiosidade. Se você curte vídeos de Blue Lock com curiosidades sobre os personagens, teorias e por aí vai, não se esquece de se inscrever no canal. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de estar deixando o seu like aqui pra dar uma força pra gente. Se você discorda, concorda ou só sentiu vontade de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários também. E é isso, pessoal. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo de Blue Lock.